Um simples desejo de preparar um jantar revela um dos crimes mais macabros já registrados em Ohio. Uma história que nos mostra até onde a mente humana pode chegar, por puros ciúmes e talvez até um pouco de obsessão por uma pessoa. Eu sou Glaze Lestoli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cena do Crime. Esta é a história real de Shannon Graves. E eu garanto, você não vai conseguir ouvir a menos que você seja muito forte. No dia 30 de julho de 2017, em Campbell, Ohio, uma pequena cidade vizinha de Yokestov, conhecida por seus índices alarmantes de criminalidade e pela presença histórica da máfia. Jill Eschenbalga estava em casa preparando o jantar, bifes ao molho. Ela já havia cortado os tomates, cozido o espaguete, mas faltava o ingrediente principal, a carne. Então ela se lembrou, um amigo havia deixado um freezer no porão da casa dela na semana anterior. Disse que a energia do apartamento dele seria cortada e pediu para guardar o freezer por alguns dias para não perder a carne que tinha guardada. Jill pensou, por que não dar uma olhada? Talvez pudesse pegar emprestado um pouco de carne para o jantar. Ela desceu até o porão. O freezer estava lá, mas havia um detalhe, estava trancado com um cadeado. Que tipo de carne precisa de cadeado? Jill, curiosa, pegou uma chave de fenda. O cadeado havia sido instalado ao contrário, facilitando a abertura. Ela forçou e conseguiu abrir. Mas dentro daquele freezer não havia embalagens de carne comum. Havia baldes laranjas tipo Home Depot e inúmeros sacos plásticos pretos. O cheiro que saiu de lá era indescritível. Jill esperou o marido quem chegar do trabalho. Quando ele abriu os sacos, a cena era de um filme de terror. Braços, pernas, dentes, partes de um tronco, pedaços de coluna vertebral, tudo desmembrado e congelado em um grande bloco de gelo e carne humana. Apenas uma parte estava faltando, a cabeça. Ken e Jill ligaram imediatamente para o 911. Quando a polícia chegou ao porão da casa dos Eschenbalga, encontrou uma cena que poucos investigadores esquecem ao longo da carreira. Os restos humanos estavam completamente desmembrados, embalados em sacos plásticos pretos, congelados em blocos, sem a cabeça. A identificação seria difícil. Mas havia um detalhe crucial. No pé de uma das vítimas, uma tatuagem de um escorpião. Aquela tatuagem levaria os investigadores até Shannon Graves. Mas quem era Shannon Graves? E como ela acabou em pedaços dentro de um freezer no porão de duas pessoas que nem ao menos a conheciam? Shannon Graves nasceu em 1988, filha de Krista Graves e Ronnie DePaul. Ela foi uma criança surpresa. Tão surpresa que o próprio pai só descobriu sua existência quando ela tinha 5 anos de idade. Mas assim que Ronnie soube que tinha uma filha, Shannon foi recebida de braços abertos na família DePaul. Ela tinha uma irmã, Debbie, e um irmão, Antônio, que todos chamavam de AJ. Os três se tornaram inseparáveis. Shannon cresceu cercada de amigos que a apelidaram de Estrela, porque, segundo eles, ela realmente brilhava como uma, era bondosa, generosa, sempre ajudava quem precisava. Tinha duas grandes paixões na vida, seu irmão mais novo AJ e sua cadela Molly. Em 2015, Shannon se formou na Escola de Beleza e Cultura Rafael, em Boardman, Ohio. Durante a formatura, seus professores falaram sobre como ela era dedicada, engraçada, nunca reclamava e sempre dava o seu melhor. Ela foi descrita como uma daquelas pessoas que levava a vida do seu jeito. Mesmo não vendo a família com tanta frequência, ela sempre aparecia nos aniversários, feriados e grandes eventos. Era uma mulher livre, de 28 anos, sempre pronta para uma nova aventura. Até que ela parou de aparecer. No mês de março de 2017, o aniversário de Debbie, irmã de Shannon, passou sem nenhuma palavra dela. Shannon não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Isso era estranho, mas não totalmente fora do comum. Shannon era independente, às vezes sumia por algumas semanas, mas ela sempre aparecia para as coisas importantes. Os jantares de domingo passaram, os feriados passaram e Shannon continuava sem dar sinal de vida. No início do verão de 2017, Ronnie, pai de Shannon, começou a ficar preocupado. Ele ligou para todos que conheciam a filha, tentando descobrir onde ela estava. Ronnie ligou para Arturo, o último namorado conhecido de Shannon. Arturo disse algo que soou estranho. Não vai acreditar nesta merda. Ela me deixou, mudou-se para Cleveland ou Columbus com um cara novo. Se não tem notícias dela, bem, já somos dois. As ligações para o celular de Shannon não davam em nada. Até que AJ, o irmão mais novo que ela adorava, enviou uma mensagem. Se Shannon fosse responder para alguém, seria para ele. Finalmente veio uma resposta do número de Shannon. Quem é você? Seu irmão? Não tenho irmão nenhum.
Assim que eles descobriram que não era mais Shannon usando aquele número de telefone. Então a investigação sobre seu paradeiro começa. Em junho de 2017, Shannon Graves foi oficialmente dada como desaparecida pela polícia de Yokstov. A última vez que havia sido vista foi em meados de fevereiro de 2017. A polícia procurou em prisões, hospitais, não encontrou nenhum rastro dela. O último lugar onde foi vista com vida foi morando com o namorado Arturo. Mas ele contou à polícia a mesma história que contou ao pai dela, que ela o deixou e partiu com um novo namorado para Cleveland. Ele ainda estava cuidando da cadela de Shannon, Molly, porque acreditava que ela voltaria, pelo menos para buscar o cachorro. Trabalhando de trás para frente, os investigadores descobriram que antes de Arturo, Shannon namorava um homem chamado John. E John era interessante. Ele trabalhava com telhados e também era traficante de drogas, entrando e saindo da prisão regularmente. Shannon e John se separaram quando ele foi preso, mas mantiveram contato. E John foi libertado exatamente antes de Shannon desaparecer. Quando a polícia interrogou John, ele disse que não via Shannon desde o Dia dos Namorados, em meados de fevereiro de 2017, exatamente quando ela foi vista pela última vez. John disse que tentou reconquistar Shannon, mas ela já estava com Arturo e disse que ia dar mais uma chance ao relacionamento. Se não der certo, eu te ligo, ela teria dito. Mas nunca ligou. Então a polícia tinha duas versões conflitantes. Arturo dizendo que Shannon deixou por outro homem, e John dizendo que ela não quis deixar Arturo por ele. Além dos álibis dos dois suspeitos mais óbvios, os investigadores não tinham nada. O celular de Shannon ficou completamente desativado em fevereiro. As atividades bancárias dela pararam nessa mesma época, e tudo indicava que algo terrível havia acontecido em meados de fevereiro de 2017. A família Graves e a família de Paul começaram a ajudar nas buscas, e surpreendentemente, John também se juntou às buscas. Talvez ele realmente quisesse que ela voltasse. Mas ninguém encontrou nada. Nenhum sinal, nenhum rastro. Até que, um mês depois de ser dada como desaparecida, a chamada para o 911 sobre o freezer revelou a verdade mais sombria. Se tratava dos restos mortais de Shannon, que foram identificados pela tatuagem do escorpião. Então a polícia voltou a interrogar Ken e Jill Schembalga, o casal que havia encontrado o corpo no freezer, em seu porão. Mas eles foram rapidamente inocentados. Mas havia uma pergunta crucial: quem havia trazido aquele freezer? Jill disse à polícia que um amigo chamado Anthony Gonzalez havia deixado o freezer na casa dele cerca de uma semana antes. Ele disse que a energia do apartamento seria cortada e não queria perder a carne que tinha guardada. Então, rapidamente a polícia começou a investigar esse tal Anthony Gonzalez, e as primeiras perguntas que eles fizeram foram: qual era sua relação com Shannon? E onde ele está agora? E foi aí que a investigação deu uma reviravolta chocante. Anthony Gonzalez era apenas um pseudônimo. Ele era, na verdade, alguém com quem a polícia já havia falado, Arturo Novoa. Ken e Jill o conheciam como Anthony Gonzalez. Mas seu nome verdadeiro era Arturo, o ex-namorado de Shannon que disse à polícia estar esperando por ela. Quando a polícia foi investigar mais a fundo a vida de Arturo, descobriram que ele não estava esperando Shannon voltar, como havia dito. Na verdade, ele já tinha uma nova namorada, Katrina Layton, que havia se mudado para o apartamento dele no final de fevereiro. Exatamente quando Shannon desapareceu. E havia algo mais. Em abril de 2017, o carro de Shannon foi flagrado cometendo uma infração de trânsito, mas não era Shannon que estava dirigindo. Quando um policial tentou parar o veículo, o motorista fugiu. Seguiu-se uma perseguição de carro, depois uma perseguição a pé. O motorista foi atingido por um taser e preso. E adivinhem quem era? Arturo Novoa dirigindo o carro de Shannon. Então Arturo estava dizendo que não via Shannon desde fevereiro. Mas em abril foi preso dirigindo o carro dela. E em julho, deu um freezer para um amigo guardar, no qual Shannon foi encontrada desmembrada e congelada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma perturbadora. Logo Arturo e Katrina, sua nova namorada, foram presos por abuso de cadáver, e durante os interrogatórios, mantiveram suas versões e negaram tudo. Mas quando a polícia fez uma busca no apartamento de Arturo, encontraram várias evidências que ligavam ao crime: um cutelo gigante, o manual do proprietário do freezer em questão, uma chave que correspondia ao cadeado do freezer e sangue, muito sangue. Os investigadores sabiam que não estavam lidando apenas com um caso de abuso de cadáver. Aquilo era assassinato premeditado e brutal. Mas ainda havia peças faltando. Como Shannon foi morta? Quem mais estava envolvido? E por que desmembrá-la daquela forma? Foi então que John, o ex-namorado traficante de drogas, trouxe uma informação crucial.
Desde que Shannon foi dada como desaparecida, John havia conduzido sua própria investigação paralela. Ele descobriu algo em março de 2017, pouco depois de Shannon desaparecer. Arturo e Katrina fizeram uma grande fogueira no quintal de uma casa em março. Disseram aos amigos que era para celebrar a primavera, beber cervejas, confraternizar. Vários amigos foram até lá. Mas durante a fogueira, Arturo e Katrina apareceram com grandes sacos plásticos pretos e começaram a jogar coisas no fogo. Papéis, roupas e uma pulseira com o nome Shannon escrito. O fogo ficou tão grande que os bombeiros tiveram que ser chamados. E Arturo e Katrina não estavam sozinhos naquela fogueira. Havia uma terceira pessoa ajudando-os, Andrew Herman. Andrew Herman foi interrogado pela polícia. E sua versão era de que ele era apenas um peão na história toda. Ele e Arturo eram amigos através das drogas. Em fevereiro de 2017, Arturo ligou para Andrew pedindo ajuda com algo urgente. Andrew disse aos investigadores que só ajudou porque tinha medo. Medo de que Arturo o matasse se ele se recusasse. Mas ajudou com o que exatamente? Foi aí que a história completa, em toda sua brutalidade, finalmente veio à tona. A polícia juntou todas as peças através de entrevistas com amigos, vizinhos, conhecidos e até outros traficantes de drogas. E a história que emergiu era de uma crueldade inimaginável. Arturo conheceu Shannon em abril de 2016. O relacionamento começou bem, e em setembro eles foram morar juntos. Mas Katrina Layton sempre esteve nos bastidores. Ela e Arturo já haviam namorado antes, e Katrina queria reconquistá-lo desesperadamente. Ela tinha um rancor profundo contra Shannon. Amigos do círculo social deles contariam depois que Katrina admitia abertamente que queria matar Shannon. O relacionamento entre Shannon e Arturo era tumultuoso. Arturo era violento, não era tímido com os punhos. Em dezembro de 2016, eles chegaram a se separar por uma semana antes de voltarem. Quando John saiu da prisão, ele ligou para Shannon no Dia dos Namorados, tentando reconquistá-la. Shannon disse que ia dar mais uma chance a Arturo, mais uma oportunidade para ver se as coisas melhorariam. Aquela foi a decisão que custaria sua vida. A polícia então descobriu que no dia 24 de fevereiro de 2017, 10 dias após o Dia dos Namorados, Arturo Novoa espancou Shannon Graves até a morte com um martelo no banheiro do apartamento deles. Shannon, que havia escolhido dar mais uma chance ao relacionamento, foi brutalmente assassinada pelo homem que dizia amá-la. Arturo entrou em pânico. Ele precisava se livrar do corpo. E ligou para a única pessoa que ele sabia que faria qualquer coisa por ele, Katrina Layton. Katrina, obcecada por Arturo, foi até o apartamento. Juntos, eles raparam a cabeça de Shannon para dificultar a identificação, embrulharam o corpo em sacos plásticos e colocaram na mala de um carro. Então foram até a casa de Andrew Herman. E lá na casa, Arturo e Andrew desmembraram o corpo de Shannon Graves. Andrew diria depois aos investigadores que só fez aquilo porque tinha medo de que Arturo o matasse se ele recusasse. Ele se via como uma vítima também, forçado a participar de algo horrendo. Mas a verdade é que ele pegou ferramentas e ajudou a cortar o corpo de uma mulher inocente em pedaços. Depois do desmembramento, eles tentaram se livrar das evidências através da fogueira que John descobriu. Queimaram roupas, papéis, pertences pessoais de Shannon. Mas ainda havia o problema do corpo desmembrado. Foi então que Arturo e Katrina, fãs da série Breaking Bad, tiveram uma ideia macabra. Se você assistiu a série, sabe que na primeira temporada tem um episódio famoso onde os personagens tentam dissolver um corpo usando ácido. Arturo e Katrina pensaram, se funciona em um programa de televisão, talvez funcione na vida real. Usando o pseudônimo Chicken Man, outra referência a Breaking Bad, eles encomendaram 12 galões de ácido sulfúrico no Walmart. Usaram o ácido para dissolver o crânio de Shannon e a maior parte do tronco. O resto do corpo, eles embalaram e colocaram no freezer. E foi assim que os meses começaram a passar. E sua família e amigos não tiveram mais contato com Shannon, e mais perguntas começaram a surgir. Onde estava Shannon? Por que ela não ligava para a família? Enquanto isso, Katrina se mudou oficialmente para o apartamento de Arturo com seus 2 filhos. Eles ficaram com a cadela de Shannon, Molly, usavam o carro de Shannon, usavam o cartão de benefícios alimentares de Shannon. Estavam literalmente vivendo a vida dela enquanto seus restos apodreciam em um freezer. Foi então que o boletim de ocorrência de desaparecimento foi finalmente registrado. E Arturo começou a ficar realmente preocupado. Arturo sabia que,
Como ex-namorado de uma pessoa desaparecida, seu apartamento poderia ser revistado pela polícia a qualquer momento. Ele precisava tirar o freezer de lá. Foi então que ligou para os Ischenbalga, conhecidos dele. Inventou a desculpa da energia que seria cortada e da carne valiosa que precisava preservar. Às 3 da manhã, no meio da noite, Arturo levou o freezer contendo os restos mortais de Shannon Graves para a casa dos Ischenbalga. Desceu até o porão, ligou o freezer na tomada para que continuasse congelado, trancou com um cadeado e foi embora. Ele esperava que a polícia revistasse seu apartamento, não encontrasse o freezer e o caso esfriasse. Mas ele não contava com a fome de Gil Ischenbalga e seu desejo de fazer bifes ao molho naquela noite de julho. Com todas as evidências reunidas, Arturo Novoa, Katrina Layton e Andrew Herman foram formalmente acusados do assassinato de Shannon Graves. Arturo foi acusado de homicídio em primeiro grau, entre outros crimes. Katrina foi acusada como cúmplice. Andrew Herman recebeu acusações menores, mas ainda assim graves. Durante o julgamento, todos os detalhes horríveis vieram à tona. A família de Shannon teve que ouvir como ela foi brutalmente espancada, desmembrada e dissolvida em ácido por pessoas que deveriam ter sido apenas capítulos da vida dela. O pai Ronnie, que só conheceu a filha quando ela tinha 5 anos mas a amou profundamente desde então, teve que encarar os assassinos da filha no tribunal. O irmão AJ, que Shannon adorava, teve que aceitar que nunca mais veria a irmã. Que as últimas mensagens trocadas entre eles foram usadas por assassinos tentando enganá-lo. Arturo Novoa foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio em primeiro grau. Katrina Layton recebeu uma sentença pesada por cumplicidade no assassinato e ajuda a ocultar o corpo. Andrew Herman, que alegou ter sido forçado a participar, ainda assim recebeu anos de prisão por seu papel no desmembramento e ocultação do cadáver. A cadela Molly foi devolvida à família de Shannon, que a acolheu como a última conexão física com a mulher que eles amavam. Shannon Graves tinha apenas 28 anos quando foi brutalmente assassinada. Ela era filha, irmã, amiga. Era a estrela que brilhava na vida de todos que a conheciam. Ela cometeu apenas um erro: acreditar que um homem violento poderia mudar. Acreditar que mais uma chance faria diferença. Sua história nos ensina lições dolorosas sobre violência doméstica, sobre sinais de relacionamentos abusivos e sobre os perigos de ignorar bandeiras vermelhas. Katrina Layton representa outro tipo de perigo: a obsessão. Ela estava tão obcecada por Arturo que estava disposta a ajudá-lo a esconder um assassinato. Mais do que isso, ela admitia abertamente querer matar Shannon. O ciúme e a obsessão a transformaram em cúmplice de um dos crimes mais brutais já registrados em Ohio. Esta história nos mostra que os monstros mais perigosos não usam máscaras. Eles são namorados, ex-namorados, pessoas que dizem nos amar. Shannon Graves merecia viver sua vida, perseguir seus sonhos, envelhecer ao lado de sua família. Ela merecia ser mais do que uma tatuagem de escorpião usada para identificar restos mortais em um freezer. Sua morte não foi rápida nem indolor. Foi brutal, calculada e seguida de meses de desrespeito absoluto ao seu corpo e à sua memória. Mas sua história precisa ser contada. Precisa ser lembrada. Porque a cada ano, milhares de mulheres morrem nas mãos de parceiros violentos. E muitas delas, como Shannon, deram apenas mais uma chance. Apenas mais uma oportunidade para ver se as coisas melhorariam. Quantas Shannonons existem agora, neste exato momento, pensando em dar mais uma chance a um relacionamento abusivo? Quantas mulheres estão ignorando sinais, acreditando que o amor pode mudar um homem violento? E quantas Katrinas existem, obcecadas a ponto de serem capazes de qualquer coisa? Se você está em um relacionamento onde há violência, onde há controle excessivo, onde há medo, por favor, procure ajuda. Fale com alguém. Ligue para os serviços de apoio às vítimas de violência doméstica. Porque Shannon Graves não teve essa chance. Mas você tem. Esta foi a história real de Shannon Graves, a garota estrela que teve sua luz apagada brutalmente por um homem que dizia amá-la e uma mulher que a odiava por ciúme. Uma história de amor transformada em obsessão, de ciúme transformado em cumplicidade, de violência transformada em tragédia. Obrigada por me acompanharem nesta jornada sombria pela natureza mais cruel do ser humano. Até a próxima história, e lembrem-se, os sinais sempre estão lá. Basta prestar atenção.